Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha, prosa cada vez mais fantástica, onde aqui nós trazemos as pessoas do bem que querem compartilhar seus conhecimentos e suas experiências de vida. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje: automação e controle de processos industriais e agroindustriais. Temos notado que a indústria e a agroindústria passam por uma fase de transformação do modelo utilizado para a produção de bens de consumo. Terminologias como indústria 4.0 e agricultura 4.0 passam a ser utilizados mais amplamente no mundo dos negócios. A tecnologia passa a ser um viabilizador importante dos conceitos, contribuindo com análise de dados, inteligência artificial, internet das coisas, simulação computacional, integração de sistemas, robótica, entre múltiplas outras possibilidades. Os benefícios trazidos pela tecnologia passam por redução de custos, aumento de produtividade, racionalização de processos, rastreabilidade, maior visibilidade da cadeia de abastecimento, apenas para citar alguns. As empresas estão embarcando para este mundo tecnológico e digital e a automação faz parte dele. Com esta perspectiva, especialistas são demandados para projetar, implementar, operar e manter os sistemas. Mas por onde começar? Como avaliar os projetos? E as pessoas estão preparadas para estes novos desafios? Vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o amigo Cláudio Umeso. Olha só que prosa fantástica, uma honra, um orgulho trazer aqui para prosear comigo o Cláudio. Cláudio, meu caro, seja bem-vindo à Prosa com Bertalha. Muito obrigado, Bertalha, pelo convite. É sempre muito bom poder conversar com você e participar desse maravilhoso canal, né? É sempre bom poder falar com pessoas, né, que gostam de tecnologia, que são ligadas. E se eu puder me definir aqui, eu sou um cara que gosta muito de tecnologia, tá? Eu acho que eu nasci gostando de tecnologia e a minha carreira toda foi nesse sentido, tá? Então eu fiz engenharia elétrica, ainda solteira, depois vim fazer mestrado aqui na Unicamp. Fiz doutorado na engenharia agrícola, né? Uma coisa meio estranha. O pessoal pensa, o que um engenheiro eletricista vai fazer na agrícola, né? E aí que veio a minha paixão, né? Pela agricultura, né? Em si, pelas tecnologias agrícolas. E hoje eu trabalho na Unicamp. Eu sou pesquisador da engenharia agrícola, né? Trabalho com pesquisas aqui. E também continuo, né, sendo docente. Sou docente da Universidade de São Francisco e atuo nessa área de automação, de robótica, de instrumentação, sistemas de controle e tudo mais aí relacionado com tecnologia, tá? Eu acho que assim eu consigo me definir. Que bacana, o Cláudio, muito bem-vindo aí à Prosa com Bertalha, baita experiência. E o Cláudio, já vamos pedir para o pessoal que está chegando para a Prosa com Bertalha para acompanhar aí a sua fala, o seu conhecimento, para eles curtirem aí o nosso canal, se inscreverem no nosso canal, acionarem o sininho da notificação, porque tem assunto importante aqui, Cláudio. Meu amigo, te convido a fazer uma contextualização desse tema extremamente interessante. Certo, vamos lá. Então, partir um pouquinho, né, do princípio da coisa, né? A gente imagina que a agricultura, né, é uma das coisas mais antigas que o ser humano faz, né? Isso vem evoluindo, né? E, na verdade, vem evoluindo muito que lentamente aí no decorrer dos anos. Mas chegou um momento que a gente teve meio que uma virada. Foi quando a indústria começou a se evoluir bastante e a agricultura foi ficando um pouco para trás, tá? Isso começou a acontecer e o que aconteceu? O que a gente enxerga nisso, né? A necessidade de levar a tecnologia para o campo. Uma coisa que não é muito fácil, tá? Assim como não é na indústria também, mas no campo a gente tem diversos outros problemas, né? Dificuldades se a gente comparar aí com a indústria. Desde o local onde fica, né, onde vai ser produzido, a questão de ser muito em céu aberto, né, locais desprotegidos, a dificuldade de mão de obra, tá, a não compatibilidade dos equipamentos industriais para a gente usar na agroindústria, tá? E principalmente o porquê que a gente está falando em levar, né, automação, controle, tecnologia para o campo, né? Sempre tem que ter um porquê disso. Começa muito por questão de produtividade,
Então, acho que teve uma necessidade aí de se aumentar a produtividade sem aumentar muito a área, tá? Também a questão da mão de obra, né? A mão de obra na área agrícola não é mais extremamente abundante, a gente tem bastante limitação disso, tá? Então, houve a necessidade de automatizar vários processos, né? Coisas que eram feitas manualmente, hoje são feitas muito mais por máquinas do que por gente, tá? Então, foi uma das características. E também a gente pode puxar um pouco para o nosso lado. Acho que o Brasil, né, é um país que notou que ele tem a sua vocação para a agricultura, né? Então, é uma coisa muito forte no Brasil hoje, é o agronegócio. Em função do que aconteceu aí nos nossos 2, 3 últimos anos, né, se percebeu bastante que a gente é muito dependente da agricultura, da produção de alimentos, né? Então, é uma vocação do Brasil produzir alimentos. Então, se torna hoje extremamente necessário, né, que eu consiga levar modernização para o campo, tá? Seja na forma de equipamentos, seja na forma de metodologias, de soluções integradas, produzir comida hoje, alimento, né, insumos, não é mais tão trivial igual era algumas décadas atrás, tá? Então, basicamente, é isso que tem acontecido no nosso setor. Interessante aí, o Cláudio, esses pontos que você trouxe, essa perspectiva principalmente de automação, né, na agricultura, e você trouxe aí uns pontos interessantes, né? Eu estava fazendo uma caminhada no interior de Minas Gerais e, na realidade, um dos grandes problemas que você encontra nesse interiorzão, nas fazendas, tal, é a conectividade, né? A internet, exatamente para fazer alguns equipamentos agrícolas funcionarem, né? Ou seja, até trabalharem e aí o pessoal acessar a internet. Mas isso está chegando no campo também, né, ô Cláudio? Você quer comentar alguma coisa nesse sentido? Não, podemos fazer uma reflexão sim, tá? Hoje, se a gente pensar em tecnologia moderna, com certeza eu vou ter que ter conectividade, tá? Isso uma pré-requisito para que eu consiga, né, realmente ter um sistema funcional hoje, é ter conectividade. E, né, a gente sabe que no campo ainda é muito difícil, como você falou, por mais que a gente, né, olhe no mapa, a gente tem mais de 95% 90% da área coberta, mas as regiões agrícolas, né, que não são tão próximas aos grandes centros, elas têm uma dificuldade muito grande, tá? Já estão aparecendo soluções, né? A gente tem a promessa aí do 5G que vai conseguir suprir boa parte disso. E também tem outras soluções, né? Desde comunicação por satélite, algumas soluções aí que permitem não muita velocidade, mas permitem grande distância de cobertura, tá? E com isso eu consigo solucionar alguns gargalos que a gente tem nessa questão de conectividade, mas sem dúvida ainda não está totalmente preparado, tá? Mas eu sempre acho assim, é uma questão de necessidade. Se a agricultura, né, realmente se provar que isso é necessário, que isso, né, é essencial, eu tenho certeza que os fornecedores de tecnologia vão se preocupar com isso também. Então a gente tem que caminhar junto, né? A gente tem que provar para eles, mostrar para eles que a gente precisa disso, dessa tecnologia de conectividade. Sem isso não vai funcionar como eu gostaria, e aí começar a trabalhar junto para ter essas soluções. Eu acho que não vai ser uma única solução, né? Como a gente também não tem em casa, né? Uma hora você está no Wi-Fi, outra hora você está no celular, mas no campo também pode ser um misto de soluções, tá? Mas a gente tem caminhado aí, talvez não com a velocidade como a gente gostaria, mas de prover solução de conectividade sim no campo. É uma promessa, pelo menos. Legal, legal, muito bacana esse ponto, inclusive que você trouxe aí, o Cláudio, pela perspectiva de automação no campo, e uma das coisas que o Brasil, ainda que não esteja na velocidade avançada, como você bem mencionou, tem uma característica que algumas fazendas, alguns lugares, usinas principalmente, plantação de cana-de-açúcar, tem inclusive ali veículos autônomos que estão funcionando, não é isso, Cláudio? Sim, sim. Hoje, né, a questão de veículos autônomos tem caminhado a passos largos para aplicação em grandes centros, tá? Os veículos, né, os carros autônomos já são realidade, né? Mesmo ainda não estando totalmente aprovada uma legislação, né, regras para isso, mas eles já conseguem se locomover, né? No campo ainda a gente tem uma certa dificuldade. Tirando onde você falou que é um ambiente controlado, por exemplo, uma agroindústria, é uma situação relativamente um pouco mais simples do que eu pegar um trator, por exemplo, um canavial, tá? Onde eu não tenho referência,
tá? Onde é muito difícil visualizar o chão, por exemplo, né, que eu tenho a cultura, isso ainda está um pouco mais difícil. Aí o pessoal fala, mas não é muito mais fácil eu viabilizar isso no campo que na cidade? Por incrível que pareça, não, verdade? Por quê? Na cidade eu tenho muitos pontos de referência. Então, tem os semáforos, tem esquinas, né? Eu posso me referenciar. No campo é muito difícil. Praticamente é localização por satélite mesmo, para saber a posição, mas eu não consigo visualmente identificar obstáculos. Eu posso ter um formigueiro, um cupinzeiro que está escondido e a minha máquina, né, não sabendo disso, vai entrar, cair num buraco, por exemplo. O buraco, sei lá, um dia não tem, no outro dia choveu muito, a erosão causou um desnível lá e tem um buraco. Tá? Em coisas que na cidade é muito mais fácil de ser mapeado. Inclusive porque eu tenho interatividade, né? Você tem um aplicativo, por exemplo, como o Waze, você mapeia, tem um buraco aqui, o próximo que passar ali já sabe porque tem um buraco. No campo não é tão simples assim, tá? Então a gente tem dificuldades ainda, né? A gente tem tecnologia, tem máquinas autônomas no campo sim, tá? Mas ainda totalmente autônoma ainda é uma coisa que ainda não é realidade, tá? Então deixar, sei lá, um trator vai operar 24 horas, ainda não tem isso. A grande vantagem no campo é que o risco humano é muito menor. Imagine, né, que você não tem, né, dificuldades, você não vai ter o risco de atropelar, por exemplo, uma pessoa tão grande igual você tem, por exemplo, uma cidade. Tá? Então, é um ambiente muito menos perigoso, digamos assim, que numa cidade. Mas ainda, né, tem desafios para ser desenvolvidos. Legal. E aí eu queria pegar esse ponto que você trouxe aí, até porque você mencionou sobre eficiência, sobre produtividade, que são algumas Ah, características importantes, não só no campo, mas na indústria como um todo. E hoje nós percebemos, não só hoje, né, Cláudio, mas uma evasão muito grande das pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida, melhor salário, coisa desse tipo. E aí torna-se uhum. cada vez mais importante a eficiência e a automação, ou seja, a busca pela automação no campo, não é isso, Cláudio? Com certeza, Bertaglia. O campo ele não é muito atrativo em termos de recurso humano, tá? Se a pessoa, acho que se a pessoa tiver a oportunidade de analisar uma vaga na cidade ou no campo, né, ela tá muito mais tendenciosa a assumir alguma coisa na cidade, tá? Então já começa pelo esse pressuposto que é mais difícil de você tanto receber mão de obra como mantê-la, né, no campo, tá? E com isso a gente está tendo que realmente fazer processos mais automáticos, tá? Mais automatizados, mais máquinas, tá? Tentando realmente melhorar a eficiência disso, ou seja, com menos gente, com menos pessoas, fazer o mesmo trabalho. Aí você pode falar, mas eu estou criando aí um desemprego? Eu diria que não, tá? Muito dos postos que estão sendo, não estão sendo mais ocupados por pessoas, tá? São porque aquelas atividades são extremamente desgastantes, repetitivas, tá? Trabalho braçal, trabalhar num clima, né? Imagine num sol do meio-dia, alguma coisa assim, tá? Então, esse tipo de ocupação as máquinas têm ocupado o lugar dos seres humanos. E eu acho que isso é uma coisa boa, tá? Do ponto de vista de que eu estou tirando aquela pessoa que está fazendo, que é um trabalho que, digamos assim, que não é muito humano, tá? Muito para ser humano, é muito mais para a máquina fazer isso, Uhum. tá? Então hoje a gente tinha muito desse problema no campo e hoje as máquinas estão resolvendo. Um exemplo bem claro é a colheita manual de cana-de-açúcar, né? Que inclusive é proibida aí no estado de São Paulo, né? Não se tem mais a colheita toda mecanizada, né? Então as máquinas não tem mais aquele cortador de cana. É um dos trabalhos mais degradantes, mais cansativos, né? Mais pesados para o ser humano. Então hoje as máquinas fazem isso. Que contribuição fantástica, ô, Cláudio, muito bacana realmente esses pontos que você trouxe aqui. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos embalar, inclusive, nessa parte de pessoas, olhando pela perspectiva de preparação das pessoas para operarem as máquinas, a automação, mas nós vamos fazer isso no segundo tempo da nossa prosa, ô, Cláudio. Nós vamos tomar uma água, um café e vamos ouvir o canto da coruja e aí a gente volta para o segundo tempo, pode ser? Perfeito, vamos lá. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Cláudio que está trazendo uma contribuição muito bacana, falando principalmente aí da automação no mundo do agronegócio, mas o Cláudio também tem um curso, né, ele vai contar para a gente sobre esse curso de preparação das pessoas na perspectiva da automação.
Eu queria, Claudio, ouvir de você, como é que é essa preparação de pessoas, que habilidades, que competências as pessoas precisam ter para trabalhar no mundo do agronegócio, e como é que você prepara essas pessoas, Cláudio? Perfeito, Petar. Vou contar um pouquinho aqui, talvez seja a minha experiência, tá? Eu formei em engenharia elétrica, fiz mestrado em elétrica e vim parar na engenharia agrícola. E quando você muda assim, não que eu muda totalmente de área, né? Continua sendo engenharia, mas eu senti um pouco, né? O que diferencia a parte da engenharia agrícola, do agronegócio, né? Com uma coisa mais convencional, uma engenharia elétrica aplicada numa fábrica. Aí eu fui perceber que na verdade não muda muito, por incrível que pareça, tá? As tecnologias, as soluções, né, os conceitos são basicamente o mesmo. Muda o local de aplicação, tá? Muda muitas vezes até o meu orçamento que eu tenho para fazer isso funcionar, tá? Aquela que eu comentei antes, que é muito, às vezes as coisas no campo são mais difíceis de serem funcionais, de funcionarem no campo do que numa indústria, até que é muito mais, é um ambiente mais inóspito, digamos assim, né, no campo do que numa indústria, tá? Então, o que a gente notou? A gente notou que, assim como eu, tá, várias das pessoas que formaram dos cursos de engenharia clássica, por exemplo, né, um cara formou em mecânica, computação, controle de automação, elétrica, e o agronegócio hoje ele é muito atrativo. Tá? Então, essas pessoas foram parar no agronegócio. Aí, assim, como ajudar essas pessoas a terem, né, uma carreira mais sólida, ou conseguir contornar um pouco dos obstáculos aí de uma mudança, digamos assim, de uma engenharia elétrica para trabalhar no agronegócio? Como seria isso? Então, há mais ou menos uns 20 anos a gente montou uma especialização, tá? Aqui na Unicamp, e a ideia é o quê? É trazer pessoas desse universo, né, que não estão no agro, talvez não estejam no agronegócio, ou estão ainda começando, ou estão há muito tempo e desejam se reciclar. A gente criou um curso de especialização. Então, a ideia que é? É colocar, fazer uma revisão conceitual, né, do que existe aí de básico nas engenharias e focar principalmente em aplicação. Então, a gente entendeu que o que falta, muitas vezes não é muito o conceito, mas sim a aplicação, ou como integrar parte conceitual com a parte de aplicação. Tá? Então, essa foi a ideia da gente montar um curso desse na engenharia agrícola. O pessoal até fica, mas o que é engenharia agrícola? Né? Como que eu consigo fazer isso? A gente tem um corpo docente que assim, multi-engenharias. Tá? Então, a gente tem engenheiros agrícolas, eu sou engenheiro eletricista, tem engenheiro mecatrônico, mecânico, então a gente compôs um curso com vários professores com várias competências que conseguem fazer essa, digamos assim, transformação ou essa adaptação aí desse profissional, tá? E assim, só complementando, né, a questão da especialização, acho que ela é muito importante, tá? Eu acho que todo engenheiro aí que acabou recém-formado, ele fala, meu Deus do céu, fiz 5 anos de engenharia, e agora? Né? O que eu faço? Eu caí no mercado agora, o que eu faço? Né? Então a especialização ajuda muito, né? E essa aqui também é uma das especializações, né? Falando da nossa aqui, né? Mas ajuda muito essa pessoa que às vezes é recém-formada e ainda não conhece muito bem o mercado, não conhece aonde ela pode atuar, não sabe do potencial dela, tá? E também pessoas que já se formaram há muito tempo, que precisa aí de um upgrade, precisa de uma renovação aí de conceitos não, mas de aplicações diferentes. A gente consegue fazer isso aí no curso, né? Então a ideia realmente é fazer isso, fazer a integração. E uma coisa, acho que você gosta bastante, é a questão do networking, tá? Como a gente coloca numa mesma sala de aula engenheiros, tecnólogos de formações diferentes, com tempo de experiência diferente, que atuam em empresas, né, diferentes. Então isso é muito legal porque o networking facilita bastante esse crescimento também. Então, acho que é uma complementação bem interessante ao networking hoje. Bacana, sensacional. E aí, uma pergunta, eu tenho uma curiosidade: o que se ensina, né, em termos de automação para as pessoas? Eu acho que vai desde o básico, tá, Bertaga? Que é assim, hoje, qualquer engenheiro hoje, ele tem que pensar que ele tem recursos limitados, tá? Então, a gente fala o seguinte, antes de você sair e fazer qualquer coisa, vamos construir um modelo matemático, vamos fazer isso funcionar numa simulação computacional antes de fazer um protótipo, antes de sair construindo uma máquina ou desenvolvendo uma metodologia. Então, o nosso curso começa bem aí, tá? Em pegar
as coisas que existem e tentar descrever isso na forma de modelos, tá? Então, acho que isso é bem comum aí nas engenharias, mas talvez não seja tão valorizado, tá? Então, a ideia é trabalhar com esses modelos, tá? Então, a primeira parte do nosso curso foca bastante isso, a questão dos modelos, a simulação computacional, que eu acho que hoje é importantíssimo. A gente não pode fazer nada hoje se eu não tiver feito pelo menos uma simulação, uma prova de conceito lá no computador para mostrar que aquilo realmente funciona, tá? Depois a gente avança dando um overview com a maior parte das tecnologias usadas na parte de instrumentação, automação e controle, tá? Então a gente faz aí, e o que eu falei para você, a ideia é mão na massa, é um curso mão na massa. A gente sofreu um pouco por conta, né, dos problemas aí de saúde que a gente teve nos últimos 3 anos, tá? Que o nosso curso deixou de ser totalmente presencial para ser totalmente à distância, e a gente hoje adotou um modelo híbrido, tá? Então a gente tem os conceitos mais com aulas EAD, aulas gravadas, né, ou aulas síncronas, mais à distância, e a gente continua tendo as aulas presenciais, onde a gente explora muito a aplicação, tá? Então, o que eu estava falando para você é o cara saber, desde especificar, por exemplo, um sensor, a como ele vai ligar, o que dado ele vai tirar, como que ele vai validar aquilo, onde ele usa aquela informação, por exemplo, num controlador, ou vai jogar isso para o computador, vai jogar para a nuvem, tá? Mas é esse processo do cara conseguir, desde pegar a informação, processar, tirar entre aspas, tá? Uma inteligência em cima disso e conseguir atuar, tá? Então, isso que passa pela parte intermediária do curso, dessas ferramentas. E a parte avançada, né, mais o fechamento do curso, realmente a inteligência artificial, tá? E a gente foca nisso, acho que hoje é essencial, né? A gente está vendo várias ferramentas de inteligência artificial aparecendo por aí, e a gente enxerga que não tem como fugir disso, tá? É um profissional do século XXI, ele vai ter que conhecer, vai ter que aplicar. Então a gente dá esse viés também de inteligência, da parte de sistemas embarcados, que é colocar computação em tudo quanto é coisa, internet das coisas, tá? Que é outro conceito também, né, bem em voga hoje. E aí isso tudo fecha com o quê? Com a tal da indústria 4.0, agricultura 4.0, né? Que eu poder monitorar tudo que eu tiver lá funcionando, vai estar conectado na internet, eu vou estar monitorando em tempo real, vendo se aquilo está funcionando corretamente, se eu tenho que interagir para fazer uma manutenção, por exemplo, preditiva, preventiva. Tá? Então é sempre nesse intuito aí de melhorar a eficiência, melhorar a produtividade, parar o quanto menos as minhas instalações. E a gente fecha o curso com um projeto integrado, tá? Que é onde o aluno tem a chance de colocar tudo aquilo que ele viu no curso, né, num projeto, que esse projeto pode ser individual, pode ser em grupo, um projeto funcional de verdade, tá? Que ele vai colocar alguma coisa para funcionar, ou pegar um processo que já existe e vai melhorar, tá? Então a ideia é basicamente, né, mas são muitas coisas, né, mas começar lá do princípio e avançando gradualmente com a turma aí até chegar num projetão final aí. Bacana, muito legal. E, aliás, você trouxe um ponto aí bastante interessante, ou seja, além de aprender teoria, refinar, rever coisas que eventualmente as pessoas já sabem, ele vai ter a chance também de participar de um projeto junto com outras pessoas, e isso é muito importante. Uma questão que eu tenho aqui, Cláudio, e que talvez eu só gostaria de aclarar um pouco mais, nós estamos falando aqui de agronegócio, e nós falamos de campo, de trator lá no campo, de colheita, de pessoas que estão evadindo, saindo do campo, vindo para a cidade, mas quando alguém vai fazer um curso de automação desse tipo, não necessariamente ele tem uma conexão só lá com o campo. Você tem empresas de agronegócios, empresas que fazem alimentos, que acondicionam alimentos. Quando você fala de automação, você também se refere a isso, estou correto? Isso, exatamente, né? Quando a gente fala de agronegócio, não é só o campo lá, é a produção, né? É o trator no campo, tá? A verdade talvez o exemplo de agroindústria que o pessoal conheça bem é a indústria de açúcar e álcool. Tá? Aquilo é uma agroindústria. Mas se você olhar os processos, né, os mecanismos, as máquinas, as tecnologias, é uma indústria, tá? Não muda. Tá? É uma indústria, tudo que tem lá é muito parecido com o que tem. O que muda, então, efetivamente, é o local de instalação, é a matéria-prima que se trabalha, tá? É a destinação que vai ao meu produto final, tá? Então, isso que muda. Por que a gente coloca isso? Porque a gente tem alunos que vão trabalhar na indústria,
Então a gente tem aluno que vai trabalhar, que trabalha, por exemplo, numa Petrobras, tá? É uma indústria química em alguns aspectos, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho pessoas que trabalham na Cosan, que é uma empresa aí do agronegócio, tá? Então a gente consegue permear por esse tipo de solução. Assim como eu tenho alunos que trabalham em Motorola, em Samsung, em empresas que são montadoras, por exemplo, que trabalham com tecnologia aí e está na cidade mesmo, tá? Mas por que isso, Bertalho? Porque os conceitos de automação, controle, instrumentação são os mesmos, tá? Eu não acho que tem uma mudança aí conceitual da coisa. É o que eu falei para você, muda muito o cenário de aplicação, tá? Mas o conceito não muda muito. O que talvez mude seja exatamente na sua área, a cadeia de suprimentos, né? Muda bastante aí quando a gente está falando de uma indústria, de uma agroindústria, tá? Mas do ponto de vista de automação e controle, eu acho que a gente transita bem aí pelos dois tipos de indústria e agroindústria, tá? Aliás, esse ponto que você trouxe é muito interessante, porque muitas vezes as pessoas olham muito pela perspectiva segmentada. Ah, tá bom, eu vou fazer um curso de automação lá com o Cláudio, né? E o pessoal que trabalha lá com o Cláudio na Unicamp e tal, voltado para o agronegócio. Mas quando você tem a cabeça, open mind, né? A cabeça um pouco mais aberta e tal, pode ser que você tenha uma experiência diferenciada quando você trabalha, você citou o caso da Motorola, né? Citou o caso da Cosan, alguns exemplos que existem aí, você pode trazer visões diferentes dentro da perspectiva da automação. Eu concordo com você. A automação, na realidade, independe se você está fazendo na indústria ou está fazendo no agronegócio, estou correto? Sim, com certeza. Exatamente isso que você falou mesmo. Com certeza. Bacana, bacana. E aí, avançando um pouquinho mais, você teria algum complemento a mais para trazer sobre o curso? Algumas dicas que você queira trazer para que as pessoas. Porque, na realidade, eu me recordo aqui que você falou sobre engenheiros, tecnólogos, ou seja, qual é o Uhum. pré-requisito, por exemplo, para que ele venha fazer esse curso de especialização? A gente é uma pós-graduação, né, Bertale? Então, o pré-requisito é ser formado em um curso superior, tá? Normalmente, o nosso público são os tecnólogos, tá, e os engenheiros. Não quer dizer que a gente não possa receber, por exemplo, assim como já aconteceu, tá, pessoas da área de, sei lá, formado em negócios, por exemplo, tá? Eu já tive gerentes que vieram formados em administração, mas que quiseram fazer o curso, por quê? Porque eles queriam ter uma visão, né, de como eu posso automatizar o meu negócio, né? Como que eu posso melhorar isso? Donos de pequenas empresas, médias empresas, fizeram um curso pensando, né, como que eu, em vez de eu contratar um cara que é formado, por que eu não posso me capacitar nisso e entender melhor como que eu posso automatizar o meu negócio, a minha empresa, né, o meu segmento? Então isso acontece também, mas assim, no geral, são os nossos, né, os nossos alunos são tecnólogos e engenheiros, é isso que a gente recebe, tá? Uma coisa interessante também, né, falando aqui, é que muitas vezes um aluno vem fazer o curso, né, em busca de uma especialização, uma pós-graduação, e acaba ficando com a gente fazendo mestrado e doutorado na Unicamp, tá? Então, uma outra porta que pode se abrir, tá? Ele continuar na área mais acadêmica, na área de pesquisa, porque o cara conhece, né, começa a gostar da área, começa a gostar das tecnologias e quer continuar com a gente aqui fazendo pesquisa. A gente tem vários casos aí de alunos que hoje são doutores, né, e começaram fazendo especialização com a gente, né? Olha só que fantástico, muito bacana. Realmente, Cláudio, passou voando o nosso tempo aqui, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa. Cláudio, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa Convertâlia. Eu que agradeço pela oportunidade, né? Sempre bom falar com pessoas, com amigos, né, que gostam, né, daquilo que a gente gosta também. E espero ter contribuído um pouco aí com o seu canal, com o seu público, né? E deixo um grande abraço. E se quiserem entrar em contato, né, Bertaglia, acho que depois você pode passar aí o e-mail de contato, né, os contatos, fiquem à vontade, tá? O que eu puder ajudar, eu sou aquele cara que, na verdade, gosta de dar palpite, gosta de tentar ajudar as pessoas. Nem sei se é uma coisa boa ou ruim, né? Mas a gente gosta de fazer isso, porque eu sou apaixonado mesmo por tecnologia e tenho pesquisado bastante, né, sobre isso. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, quiser entrar em contato, independente do curso ou não, tá? Estamos abertos. Quiser tomar um café aqui na Unicamp também, venham, serão muito bem-vindos. Que bacana, que legal. Cláudio, gratidão enorme ao infinito e além, meu amigo. E o que nós Opa. fazemos em vida ecoa na eternidade. Abraço, Cláudio.
Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!